nos manifestar o quanto nós o amamos, o quanto Ele é tudo na nossa vida. Eu costumo dizer que a gente não deve colocar Deus como o primeiro lugar na nossa vida. Ele não deve ser o primeiro lugar. Deus deve ser tudo na nossa vida. Primeiro lugar pressupõe que existe um lugar atrás dele e que, inclusive, como qualquer competição, pode alcançar o lugar dele. Tudo na nossa vida deve orbitar em torno de Jesus. Ele é a nossa vida. Nós deixamos de viver, como a gente aprendeu sexta-feira, no culto do nosso aniversário, nós devemos odiar, como o apóstolo Paulo disse, a nossa própria existência. Palavra dura, de total anulação. Quero conversar com vocês sobre um lugar. É um lugar de onde não se pode extrair nada. É um lugar onde não tem beleza natural. É um lugar desconfortável. É um lugar onde você não tem descanso. É um lugar que, se você tiver com muita roupa, é desconfortável. Se você tiver com pouca roupa, é insuportável. É um lugar onde nada floresce. É um lugar onde você não tem multidões, onde você não tem abraços, onde você não tem aconchego. Muito obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. Que lugar é esse? Esse lugar é o deserto. É o deserto. Vamos orar? Santo Deus, nós entregamos mais um culto aqui na tua casa, para a tua honra e para a tua glória. Recebe a nossa adoração, recebe os louvores que entoamos a ti, continuamos entoando. Usa o teu servo, tem misericórdia de mim. Faça que o teu Santo Espírito, Senhor, atue de forma poderosa e única sobre o teu servo, para que nada que venha a ser falado venha de mim, não tenha contaminação humana, mas seja de acordo com a tua vontade. Ministra primeiro ao meu coração, para que assim flua como rio de água viva para a tua igreja e para aquele que nos acompanha em casa. Em nome de Jesus, menos eu, mais de ti. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de te louvar e ministrar no teu nome. Adoramos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que é o deserto? O que é o deserto? Do ponto de vista geográfico, o deserto é a área mais trabalhada na Bíblia. Afinal de contas, nós estamos trabalhando numa região ali na Ásia, da Palestina, no Egito. Estamos trabalhando numa área extremamente semiárida. A Bíblia é praticamente todo o terreno dela é acerca disso. O deserto, se a gente for olhar por um olhar puramente humano, ele é um ambiente onde chove menos de 250 milímetros de chuva por ano, extremamente árido. Esse ambiente tem uma baixa umidade, tem uma elevada amplitude térmica. São regiões que possuem condições geográficas inóspitas, e é difícil a vida no deserto. Vocês conseguem construir na cabeça de vocês como é a imagem de um deserto? Extremamente desconfortável. Quem já passou por situações de calor elevado sabe como um calor deixa a gente desnorteado. Quando a gente passa um calorzinho aqui em Fortaleza, a gente já se desespera, já começa a procurar ambientes de sombra. O deserto é um ambiente onde isso é praticamente impossível. Do ponto de vista geográfico, o deserto é um lugar totalmente não apropriado para a vida. Do ponto de vista geográfico, o deserto é um lugar extremamente inóspito. Não existe paisagem, não existe beleza. Como se constrói poesias num deserto? Do ponto de vista espiritual, o deserto é um lugar aonde a gente pode vir habitar, mesmo diante das mais diversas belezas. Do ponto de vista espiritual, você pode estar convivendo com muita gente do seu lado e estar vivenciando o deserto. Do ponto de vista espiritual, você pode estar escutando as canções mais lindas e recebendo os abraços mais calorosos, mas você está vivendo num deserto. Não há vida, não há cor, não há pessoas, não há vegetação, não há lugar para contemplar. O deserto
pode ser um lugar físico e pode ser um ambiente espiritual / mental. Quantos de nós já não passaram por um deserto? No deserto é um lugar onde você quer sair de lá o mais rápido possível. Você se sente abandonado. O deserto é um lugar de provação. É um lugar onde a sua fé é testada diariamente. E a gente repete para as pessoas: estou passando nesse momento por um deserto. Mas como assim? Você está passando calor? Às vezes é pior o deserto da alma do que o deserto geográfico. Porque as coisas mais lindas, as cores da vida, as águas estão passando pelos seus pés, mas você está sozinha, sozinho, abandonado, e esse sentimento fica lutando dentro de você. É um ambiente espiritual altamente pesado. E nós queremos trazer algumas reflexões acerca de deserto, para que a gente chegue à conclusão que mesmo no ambiente mais inóspito, mais solitário, mais abandonado, mais terrível de viver, Deus está lá. O Senhor está lá. Ele é o Deus dos vales, Ele é o Deus das montanhas, e Ele é o Deus do deserto. Ele é o Deus do deserto. Se tiver com a Bíblia, abra no Salmo 78, versículos 15 e versículos 16. Vamos ler juntos? Fendeu as rochas no deserto, e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Vou ler de novo, certo? Volta o versículo. Fendeu as rochas no deserto, e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da rocha fez brotar regatos e fluir água como um rio. Algumas versões usam a palavra abismo. E a gente às vezes, quando pensa abismo, a gente pensa como algo muito perigoso. Mas abismo é a queda d'água mais pesada que tem. Então o salmista está dizendo o seguinte: Deus faz nascer da rocha água, e Deus faz brotar no deserto águas tão profundas quanto o manancial, quanto o grotão da terra, quanto mais profundo. Você que está nesse momento passando por um deserto, eu já quero antecipar o mote dessa mensagem. Deus é o Deus do deserto. Ele é o Deus que te alimenta em qualquer situação. Ele é o Deus que não te abandona quando a tua mente está te dizendo que você está sozinha e que você não tem ninguém para quem contar. Ele é o Deus que cuida de cada detalhe da sua vida, e Ele se interessa. E Ele pode nascer no teu coração a pastagem mais verde, o pasto mais lindo, o oásis mais belo. É só você confiar nele, porque o deserto sempre é um ambiente de passagem. Guarde isso em nome de Jesus. O deserto é sempre um ambiente de passagem. Ele sempre vai para levar de uma estação para outra. Os desertos sempre funcionam para te levar de uma situação para outra. Sempre o deserto leva de uma região para outra. Geralmente após um deserto há uma abundância e uma pungência de coisa verde, bela, bonita, florida, viva. E é incrível. Por que sempre depois do deserto a gente encontra essa abundância de vegetação? Porque Deus já está nos ensinando que depois do abandono vem uma overdose de amor de Deus. De amor de Deus. O pastor conferencista muito conhecido por nós, talvez o homem do século 20 mais pregou o evangelho no mundo, é o Billy Graham. Quem conhece o Billy Graham?
Billy Graham foi o maior pregador do evangelho que nós conhecemos em termos de atingir massas nas suas cruzadas. Ele disse uma frase muito interessante. Billy Graham disse que no deserto nós descobrimos 3 coisas. Primeiro, quem é amigo. Olha que interessante. No deserto a gente descobre quem é amigo. Ponto número 2. O Billy Graham disse que no deserto nós descobrimos quem é Deus. E o ponto número 3. No deserto nós descobrimos quem é você. São as 3 respostas que o deserto nos traz. Então, seja um deserto físico, um ambiente quente, desconfortável, seja um ambiente onde a vida não floresce, seja na sua mente, na sua vida pessoal, onde você se sente sem resposta, onde às vezes quando as pessoas perguntam como você está, você é obrigado a dizer tudo bem, mas você sabe que não está nada bem, porque você está atravessando um deserto. Você vai descobrir 3 coisas, de acordo com Billy Graham. Quem são os seus amigos? Quem é o seu Deus? E quem é você? Vamos tentar entender como a Bíblia explica, através das histórias de pessoas que passaram pelo deserto, como essa situação pode ser bem simplificada para a gente. Vamos começar do Velho Testamento. Quem lembra da história de Jó? Jó capítulo 2, versículo 11 até o 13. Não precisa abrir. Vamos concentrar na história. Jó era um homem íntegro. Jó era um homem honesto. Jó era um homem bom. Mas Jó passou por uma série de adversidades, aonde a fé dele foi provada, onde ele perdeu tudo, e da abundância da vida que Jó tinha, lhe sobrou o deserto, o nada. Esse homem se coçava na areia, se rasgava. E o capítulo 2 do livro de Jó nos narra que Jó recebeu a visita de 3 amigos, Elifaz, Bildade e Sofar. 3 amigos. Hoje é até raro você ter 3 amigos, não é verdade? Porque quando você está com muita abundância, a sua casa está sempre cheia. Mas quando você perde, meu querido e minha querida, é difícil. É difícil. As ligações cessam um pouco, as visitas deixam de acontecer, você deixa de participar da sociabilidade da vida de muita gente, e muita gente simplesmente te descarta. Não é verdade? A gente se torna meio que descartável. Mas Jó tinha 3 amigos leais. Pastor, então por que o Billy Graham está dizendo que a gente descobre quem é amigo e quem não é amigo? Vamos para o final da história. No começo do livro de Jó, quando Jó começa a ser afligido por isso, no capítulo 2, os amigos dele chegam junto dele, a tal ponto que eles ficam vigiando durante a noite o sono dele. Eles ficam com ele acordado, incentivando. E isso é o que o amigo faz, não é? Mas e quando a provação é longa, meu querido? Porque geralmente frases de incentivo, dizer que vai ficar tudo bem, a gente escuta até 5 vezes, 6, 7, mas depois do 3º mês, que nada melhora. E quando o seguro-desemprego acaba, e quando a promessa da cura rápida não vem, e quando a tua situação financeira não melhora, e quando teu filho não deixa de dar trabalho, e quando teu marido é uma pedra de tropeço na tua vida 24 horas, que tu já está cansado de alguém dizer, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Só que no caso de Jó, as coisas foram piorando. Elas foram gradativamente ficando piores, piores e piores.
A fé de Jó continuava inabalável, apesar das questões que cercavam a mente dele. Senhor, por quê? A partir do capítulo 2 para frente, é ladeira abaixo, meus queridos. Esses amigos que pareciam tão fiéis começaram a questionar a fé de Jó, e começaram a colocar na cabeça dele que provavelmente ele cometeu pecados para que Deus estivesse se vingando dele. Ah, Billy Graham, você estava certo. No deserto a gente descobre quem são os amigos. A Bíblia é muito menos sobre experiências fantásticas. A Bíblia é muito mais sobre permanência. Guardem isso. Se permanecerdes em mim, eu em vós. Eu sou a figueira, a videira verdadeira. Se permanecer, sempre é permanecer. A gente pensa que é experimentar, a gente pensa que é espetacular, mas é muito mais sobre permanência. Como um relacionamento conjugal, é muito menos sobre a paixão avassaladora e o calor ardente, mas muito mais sobre a permanência. A sua capacidade de se manter lá. Que os amigos de Jó não foram essas pessoas. Amigo de verdade é aquele que te aproxima de Deus, independente da situação que você esteja passando, independente de como está a sua vida. Eu costumo dizer que a gente vê os amigos através de duas situações. Uma, quando você está num ambiente de crescimento. Dois, quando você está na mais absoluta desgraça. Geralmente as pessoas que não são suas amigas, elas não comemoram suas pequenas vitórias. Elas não se alegram de ver você progredindo. Elas não gostam disso. Elas querem te ver lá, paradinha, do jeito que tu está, do jeito que ela te conheceu. Ela vem sempre com uma palavra de crítica. Nossa, já está ficando besta. Quem nunca ouviu isso? Nossa, já está se misturando com o pessoal tal. Nossa, eu te vi numa foto comendo no canto X. Mas também, o mau amigo é aquele que se afasta quando você não tem nada. E quando essa situação de nada se prolonga, que é o pior. Todo mundo está disposto de te ajudar uma vez. Todo mundo está disposto de ajudar uma segunda vez. Mas nem todo mundo está disposto a te ajudar na terceira vez. É verdade ou não é? Já diz, eu não preciso manter ninguém. Eu vou bem bancar marmanjo. Ah, essa mulher podia fazer alguma coisa por essas crianças. Por que ela não vai atrás do pai dos meninos? Essa mulher já devia ter pedido divórcio. Por que ela não sai dessa casa? A gente começa a agir como os amigos de Jó. Ao invés de aproximar as pessoas de Deus, nós começamos a plantar dúvidas na cabeça delas. Verdadeiro amigo não age assim. No deserto a gente descobre quem são os amigos. José, para que melhor amizade do que os irmãos? Após contar um sonho que o Senhor deu a ele, tomados por inveja, os irmãos o abandonaram num buraco, planejando sua morte, e deixaram José onde? No deserto. No deserto. É no deserto que a gente descobre quem são os amigos. É no abandono que a gente descobre quem nunca vai soltar a nossa mão. Mas Deus não abandonou Jó. Deus não abandonou Jó. A integridade de Jó fez com que Deus lhe restituísse muito mais. Mas Deus não abandonou José. E a fidelidade e a honra que José tinha fez com que o Senhor sempre se mantivesse fiel, como Ele sempre é, porque Deus não muda. Ele é o Deus do deserto. Mas os amigos viram as costas. Quando José se tornou um homem extremamente poderoso, o que aconteceu com seus irmãos? Tudo voltou ao normal. O perdão foi exercido. A vergonha foi tomada por ter abandonado o irmão. Deus cuidou de José no deserto. Deus cuidou de Jó no deserto. Mas o que é uma boa amizade, pastor, então, biblicamente? Jonas e Davi. Jonas e Davi. Jonas cuidou de Davi. Quando Saul queria matar Davi,
1 Samuel 20, versículos 12 ao 16. Jonatas cuidou dele. Disse: fuja para o deserto. Olha como o deserto nem sempre é um lugar para você viver abandonado. Às vezes o abandono é proteção. Cheio de olhares, Saul mataria Davi. Então Jonatas disse: fuja para o deserto. Eu vou ficar te dando informações sobre o meu pai, para que ele não te mate. Isso é um amigo. Amigo de muitos anos? Não. Ele era um amigo que foi construído desde a infância? Não. O livro de 1 Samuel conta que a amizade de Jonatas e Davi aconteceu muito rapidamente. Jonatas olhou para Davi e se encantou por ele. Disse: eu te amo, eu te amo. Quem não tem amizade assim? Quem nunca construiu amizade de uma pessoa que automaticamente chegou na tua vida e ocupou um lugar maravilhoso? O verdadeiro amigo não vira as costas para o outro. Nós estamos falando de um rei, de um príncipe e de um moço. Um moço. Jonatas protegeu a Davi do rei, podendo ele morrer. A vida dele foi custada graças a isso. Mas isso é o verdadeiro amigo. Então o verdadeiro amigo, ponto número 1, é aquele que resiste com você, independente do tempo que passar, independente do risco que você tiver. O amigo permanece. E ele te aproxima de Deus. No deserto nós descobrimos quem é Deus. No deserto nós descobrimos quem é Deus. Imagina vocês aquele silêncio. Não há vento. Não há pássaros cantando. Não há barulho de pessoas andando. A paisagem não muda. O desespero começa a tomar de conta de quem está no deserto. É assim no deserto físico. É assim um ambiente de deserto espiritual. O deserto pode ser um lugar onde a revelação de Deus te encontra. Porque lá você não tem vozes falando no seu ouvido. No seu deserto que você está passando, pode ser o momento que Deus esteja mais falando com você. E como eu já adiantei para vocês, todo deserto é o quê? É passageiro. O deserto sempre vai te conduzir de um lugar para um outro lugar. Sempre melhor do que o primeiro. Sempre melhor do que o primeiro. Sempre melhor do que o primeiro. Porque sempre há abundância depois do deserto. No deserto, pode ser o lugar que você vai ouvir a voz de Deus e a manifestação dele, que não aconteceria nos lugares mais gloriosos que você estivesse. Já acontece experiência aqui para a igreja e não vou me alongar. Já tive contato com os cantores melhores do Brasil, evangélicos. Vozes lindas, se vocês digam o nome, eu já vi cantando na minha frente. Maravilhosos, cantam lindos. Mas um dia, a gente foi numa igreja, na Barra do Ceará, com 2 irmãos cantando playback. E ali, Deus estava ali. A presença dele era forte. Eu só chorava, pedindo perdão e misericórdia. Senhor, misericórdia. Porque nosso olhar é calibrado para as coisas erradas. É calibrado para as coisas erradas. O Senhor está sendo louvado aqui em espírito e em verdade. Se sente a presença de Deus forte ali. Corações sinceros. Pouca voz, coração sincero. Pouco instrumento, presença de Deus profunda. Presença de Deus profunda. Nem sempre o deserto significa que você está sozinho. Lá Deus pode estar preparando a sua mudança. Mas o que é que faz com que Deus promova a mudança para mim no deserto? Vamos ver.
Moisés tinha acabado de matar um egípcio. Moisés vivia bem. O começo do livro de Êxodo mostra que Moisés teve uma vida, depois daquela situação dele, do cestinho, boa. Mas ele matou um egípcio. E ele fugiu. Ele fugiu do que era bom, iluminado, maravilhoso, para onde? Para o deserto. E ele foi trabalhar, capítulo 2 de Êxodo fala sobre isso. No capítulo 3 ele foi trabalhar para o seu sogro Jetro. Ele estava levando o rebanho dele no Monte Horebe, que é o monte de Deus. Ele estava escondido, por escolha própria. Às vezes o deserto que você vai passar é porque você quer estar lá. Você precisa fugir. E para você fugir daquilo que pode te destruir, você vai para um lugar de abandono. Como uma mulher que apanha do marido e vai para um lar temporário, ela precisa fugir daquela situação para sobreviver. Assim foi Moisés. Ele saiu de toda a beleza e glória do palácio para ir para o deserto. E começou a trabalhar pastoreando as crias do seu sogro, do Jetro. E o Senhor foi encontrar Moisés onde? No palácio? No deserto. No meio daquela paisagem amarelada, feia, o anjo do Senhor apareceu, chamou a atenção de Moisés. Ele foi até lá, viu a sarça ardente, e o Senhor falou com ele, e disse os planos que Deus tinha para ele, e trouxe uma ideia na cabeça de Moisés: eu vou te levar para um lugar, para uma terra, onde mana leite e mel. Não foi Moisés quem sonhou com essa terra, foi Deus quem sonhou. Deus apresentou um ambiente de mudança para Moisés no deserto. Deus apareceu iluminando a sarça no deserto. Os planos que Deus tinha para Moisés e para o seu povo foram revelados no deserto. Meu querido e minha querida, o deserto pode ser estação de mudança para você. No deserto Deus pode estar aparecendo na sarça ardente para você, e te revelando o que Ele tem para você, os sonhos do coração dEle. Depois do deserto, sabe o que teve para Moisés? Uma terra que mana leite e mel. Foi Deus quem disse, não brotou do coração de Moisés. Talvez Moisés passaria a vida inteira sendo um pastor ali, até morrer. Mas pastor, me diga, o que é que faz com que eu saia de uma situação desértica, de tristeza, de abandono, para uma estação nova, para onde Deus quer que eu vá? O que vai fazer com que Deus opere no meu deserto? Porque o Senhor me disse que o Billy Graham disse que o ponto número 2 é que no deserto a gente descobre quem é Deus. Nós já vimos quem são os amigos. Mas como é que Deus se revela no deserto? O que faz com que Deus se revele no deserto? E eu digo para vocês, é a integridade. Integridade. Provérbios 11, 20. Pedir a ajudinha da mídia. Provérbios 11, versículo 20. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Deuteronômio 32, versículo 4. Deuteronômio 32, versículo 4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, todos os seus caminhos são justos. Ele é Deus fiel, que não comete erros, justo e reto é Ele.
2 Coríntios 8, 21. Pois temos procurado fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Salmos 26, versículo 11. Eu, porém, vivo com integridade, livra-me e tem misericórdia de mim. Integridade. Quando não houver paisagem para você no deserto, quando não houver vozes te ligando ou mensagem no teu WhatsApp falando contigo, quando teus amigos te abandonarem, seja íntegra, seja íntegro, mantenha seu caráter ilibado, seja reto diante do Senhor. Não negocie os seus princípios para que a sua saída do deserto seja por causa de você. Porque o diabo se esconde na escassez, mas também na abundância. A cadeia vem pela falta, mas a cadeia também vem pelo excesso. A destruição vem pela falta, mas a destruição também vem pelo excesso. O deserto não deixa de ser uma abundância de areia, mas é abundância. Integridade é o segredo de Deus te tirar do deserto e te conduzir para as mananciais de águas eternas. É a integridade. Mesmo que os amigos te abandonem, mesmo que a família te deixe, mesmo que teu marido seja um nó torto, mesmo que teu filho seja problema, mesmo que o teu emprego seja uma desgrama na tua vida, seja íntegra, seja íntegro. Como Paulo diz, não só a Deus, mas aos homens. Aos homens. Porque, meu querido e minha querida, se você faz papel de crente na frente dos outros, mas no seu secreto você não é íntegro, Deus está lá. Ele é o Deus da abundância e Ele é o Deus que está lá na escassez também. Seja de ambiente, seja de cor, seja de gente. Pode não ter ninguém no seu ambiente, mas Ele sabe o que passa no teu coração. Ele sonda mentes e corações. Você não engana Deus. Mas também se você está na igreja, dando glória a Deus e aleluia, e você aparenta ser uma pessoa fantástica, boazinha, carismática, passa todo mundo, você dá a paz do Senhor, serve em todos os ministérios, mas fora da igreja você é o capetinha, a capetinha, seu testemunho é péssimo, você não está sendo íntegro diante dos homens, não. E logicamente não está sendo íntegro diante de Deus. Integridade significa o quê? Integral, inteiro, inteira. Seja íntegra, que Deus vai te tirar desse deserto. A gente leu. E Ele vai te levar para o lugar da abundância, que é dele, é Ele quem promove a abundância. Ele é quem sonha a terra para você. Talvez nem nos melhores sonhos de Moisés ele ia dizer assim: Deus vai libertar o meu povo para levar para uma terra que mana leite e mel. Não, peraí, já é demais, já é demais. Ah, Deus vai me tirar disso aqui e me levar para um lugar melhor? Não. Eu quero só que Deus liberte o meu filho, tá bom demais, ele só não faça aquilo que ele faz de errado. Nós não conseguimos imaginar o tamanho das promessas que Deus tem para a gente. Nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Seja íntegro, seja íntegro. Um tempo desse eu falei com vocês sobre a escrava de Sara e de Abraão, quem estava aqui nesse culto. Ela foi alimentada no deserto. Foi no deserto que Deus foi lá e ressuscitou o filho dela. Integridade.
Elias foi alimentado no deserto. Davi foi salvo no deserto. Um teólogo, Oswald Chambers, diz o seguinte. Ele tem alguns livros muito famosos, certo? Uns clássicos. Um dos livros dele é Tudo por Ele. Ele tem um outro livro chamado Psicologia Bíblica e outro livro chamado Disciplinas Bíblicas. Olha o que ele fala. Nos desertos da vida, os desertos da vida são usados por Deus para nos ensinar a confiança total nele. Os desertos da vida são usados por Deus para nos ensinar a confiança nele. Então o deserto é o lugar aonde a gente descobre quem é Deus. Eu já vivi isso. Deserto espiritual imenso. O Senhor dizendo: santifique-se, prepare, se mantenha íntegro. Eu vou te levar para o melhor lugar. Eu vou te tirar daqui. Mantém. Aí sabe o que o Senhor faz? Ele honra. Ele te tira desse lugar. Se você em casa está passando por isso, se você aqui está passando por isso, o que o Senhor quer dizer para você é: mantenha-se íntegro, mantenha-se reta, mantenha-se reto. Se o teu marido te faz mal, não adultere, não adultere. Se tua esposa é ruim, não adultere, seja íntegro. Você está falando de um ambiente espiritual onde Deus pode mudar qualquer situação. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Mas o Billy Graham vai além. Ele disse que no deserto nós descobrimos quem é quem? Quem é você? Quem sou eu? O deserto revela quem eu sou. Finalmente, o deserto nos leva a um encontro com nós mesmos. Nós vamos anular as outras vozes. Nós vamos anular as distrações, as demais coisas da vida. No deserto a gente descobre a nossa identidade, o nosso propósito. Quantas pessoas acreditam que são o que têm? Quantas pessoas fazem transferência de identidade, inclusive no povo de Deus? Você pergunta qual é o seu nome? Eu sou o doutor Paulo. Eu não estou perguntando a sua profissão, eu estou perguntando o seu nome. Não é assim? Mas engraçado, você vê pouca gente dizendo: eu sou o lixeiro fulano, eu sou o carpinteiro Chico. Transferência de identidade. Nós somos aquilo que ostentamos e queremos aparentar ser, para que a honra e o respeito seja promovido através daquilo que nós podemos exercer sobre o outro. Um domínio meio invisível. Me respeite porque eu sou o doutor fulano de tal. Identidade. E quando o deserto acontece? E quando é o médico que é acometido por uma doença incurável? Que aí é ele que precisa do cuidado. E quando é o doutor que precisa da causa e alguém que o defenda de uma acusação injusta? Quando você já está despido da sua autoridade de identidade e é você quem precisa ser cuidado, porque você está entrando no deserto. Quando você já não é mais a esposa do fulano e você se torna a mulher abandonada, ou homem rejeitado, sem autoridade na sua casa. Quando você só é a mãe e o pai daquele menino que só faz problema, que todo mundo olha para ti e diz assim: essa não teve moral quando criou. E aquele estigma fica passando por você, você só se torna a mãe do menino sem moral, que criou ele sem moral nenhuma. Por isso que ele é desse jeito. No deserto a gente descobre a identidade da gente. No deserto a gente descobre a identidade da gente. Falar de deserto é falar de João Batista, não é verdade? Para que personagem? Se o deserto fosse se tornar uma pessoa, ele seria João Batista. Se a gente pudesse dizer assim, uma pessoa que representa o deserto, João Batista. João Batista, ele é tão a representação do deserto, que ele é a figura que vai mostrar a mudança de estação. Eu disse para vocês que o deserto é o quê? Todo deserto é passageiro. João Batista veio mostrar que a velha aliança
ia deixar de existir, e uma nova aliança muito melhor estava para acontecer. João Batista veio para mostrar que tudo aquilo que era religioso e que estava envolto naquelas repetições seria deixado para trás, porque nós viríamos para uma nova estação muito melhor, que é a graça. João Batista era o deserto, tanto que a Bíblia nos fala que ele morava onde? No deserto, antissocial total. João Batista se alimentava de gafanhotos e mel, alimentos do deserto. Ele era nutrido, ele era vestido, ele era alimentado no deserto. Mas a palavra de Deus, de acordo com o livro de João, não estava nos palácios. Estava onde? No deserto. No deserto. No deserto, Deus revela quem é você. No deserto você vai descobrir quem é você. Foi no deserto que começou a anunciação para quem é o Messias. João Batista começou a batizar no deserto. E ele fez tanta fama nos seus batismos, que a palavra de Deus nos diz que os sacerdotes, os escribas e fariseus, queriam se batizar também, para fazer mídia. E ele dizia: raça de víboras, raça de víboras. Vou ler exatamente o que ele falava. Mateus 3, versículos 7 e 8. Mídia, vamos ver o que João Batista dizia para eles. Mateus 3, versículo 7, versículo 8. No entanto, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, ele disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Versículo 8. Deem fruto que mostre arrependimento. João sintetizou a minha mensagem completa. Vocês vieram aqui no deserto para serem batizados, pois eu digo para vocês: sejam íntegros. Querem batismo? Sejam íntegros. Sejam íntegros. João poderia batizar esses caras para ganhar uma média, não poderia? Mas as pessoas procuravam João Batista no deserto. Elas iam atrás, e a multidão estava ficando grande. A mudança que Deus estava promovendo no mundo inteiro, ao qual nós somos hoje, resultado disso, nós somos fruto dessa anunciação, começou no deserto. Ah, meu querido e minha querida, a mudança na tua vida começa no teu deserto, na solitude do teu quarto, na solidão dos teus pensamentos, naquele breve vazio ou longo vazio que povoou a tua mente e os teus sentimentos, naquele sentimento de abandono que você tem. Deus está lá, como a sarça ardente, te dizendo: seja íntegro, seja íntegra, que eu vou te levar para a terra que mana leite e mel. Foi assim João Batista. A tal ponto de Deus dizer que, Jesus dizer que de homem nascido de mulher, ninguém foi maior do que João. Mas aí Jesus, como um bom morado que é, e só aqueles que estão no reino dos céus. Ninguém é maior do que João, só os menores. Jesus gostava desse jogo de palavras. Ninguém é maior do que João, só os menores. Só aquele que for menor. Grande profeta de Jesus, o anunciador da vida, da vinda do Deus vivo. Não veio gritando de um palácio, não veio na televisão ou numa página de Instagram bombada, fazendo uma live para 22 mil pessoas, com um bom terno Armani, ou um moletom descolado e um boné massa, numa igreja com uma parede bem preta e um telão massa atrás. O anunciador do Messias estava no deserto, gritando, gritando, gritando. E quando ele viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E desde então o mundo nunca mais foi o mesmo. O deserto é lugar de descobrir quem se é.
João deixou de ser o João do deserto e se tornou João o Batista. Deixou de ser só o João Batista, a tal ponto que nós somos membros de uma igreja, o quê? Batista. Tudo começou no deserto. Tudo começou no deserto. Mas nós temos o último modelo de identidade construída no deserto. O nosso Senhor Jesus. Jesus passou 40 dias no deserto. Abra Mateus 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Hoje tem muita Bíblia. Mateus 4, versículo 1, versículo 11. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O deserto como lugar de tentação. O deserto como lugar de provação. O deserto como lugar de abandono. O deserto foi o lugar onde Jesus foi anunciado. Depois Jesus foi para o deserto, ficar sozinho lá. Depois dele jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Deserto. O tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Filho de Deus. Aquilo ali se transformava numa padaria. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito. Guardem essa palavra. Está escrito. A sua integridade não vem de valores humanos. A sua integridade vem da sua capacidade de ter nos seus lábios a palavra de Deus. Se você se alimenta de lixo, a sua boca só vai profetizar lixo. Se você só escuta música secular, a sua mente vai estar povoada de frases de efeito de música secular. Se você só consome aquilo que é prazeroso para o mundo, a sua boca só vai verbalizar o que é prazeroso para o mundo. Não existe meio termo. Essa geração não tem mais brincadeira. Hoje eu postei inclusive no meu Instagram um vídeo onde as artistas estão dizendo claramente: eu sou uma bruxa. Eu mexo com coisa do mal. E tem crente curtindo isso. E nós subimos nos altares e dizemos digno de toda honra. Mas basta acabar o culto, a gente compartilha a bruxa. Jesus citou a palavra de Deus. O próprio Deus citou a palavra dele. Está escrito. Então o diabo levou ele à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo. Pode passar. E lhe disse: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito, com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: também está escrito: não põe à prova o Senhor seu Deus. O diabo foi tentar Jesus com a palavra. Eu disse para vocês que o diabo está no excesso e está na ausência. Não disse? O diabo está na maldição e o diabo foi pegar a palavra para tentar o Senhor Jesus. E tem crente que não interage com a palavra todo dia. Como manter seu caráter íntegro, se ele não é alimentado por aquilo que ele deve alimentar? Como os nutrientes que passam pelo teu corpo não estão chegando? Como a tua vitamina não é a vitamina boa? Você quer sair do deserto como, meu querido? Minha querida, como? Você quer dar um salto e sair do deserto? Eu te garanto uma coisa: quanto menos interação com a palavra de Deus, mais o teu deserto vai se estender. E em algum momento, esse deserto vai ser o teu fim. O teu fim. É duro. Melhor ser duro com você escutando em vida, do que ser duro você recebendo isso nos seus coros, depois de morto. A palavra de Deus não mente.
Jesus citou a palavra. Depois o diabo levou a um monte muito alto, ele mostrou-lhe todos os reinos do mundo, no deserto. E a glória deles. Estava acabando o arsenal de tentação do diabo. Versículo 9. E ele disse: tudo isso eu vou dar a você, se prostrado me adorares. Aí ele apelou, né? Já deixou de citar a Bíblia. Porque o cão é assim. Quando o bicho não pega, aí ele começa a desesperar. Meu irmão, ele vai apelar para você. Sabe o que ele vai dizer? Larga essa porcaria de igreja, rapaz. Esses cultos velho. Deixa de tocar. Não te ajuda em nada. Essa igreja não te dá R$1. E tu vai lá e dizima, e essa igreja não te dá nada. E tua filha continua desse jeito. Mulher. Olha o que o diabo faz. Maus amigos. Ele te tira do foco de Deus. E ele quebra a tua identidade. E a sua identidade sempre tem que ser a identidade de filho e filha de Deus. Filho e filha de Deus. Essa é a sua identidade. Filho e filha de Deus. Filho e filha amado de Deus. Jesus sabia que mesmo no deserto, ele era o Deus que nutria no deserto. Porque depois do deserto é passar. E sempre depois do deserto tem algo muito melhor. Vamos lá, versículo 10. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus permaneceu na palavra. Jesus permaneceu citando a palavra. E foi assim até o último suspiro do Senhor. Porque Jesus morreu salmodiando. Querido e querida, em nome de Jesus, você, meu irmão, minha irmã que está em casa, no seu deserto pode faltar água, que eu vou até beber agora. No seu deserto pode faltar pão. No seu deserto pode faltar um feliz dia dos namorados, um presente, e filhos, e herdeiros, e bens. Mas uma coisa não pode faltar: isso aqui, acaba tudo, mas isso aqui não pode sair da tua boca, do teu coração. Antes de comer pão, come a palavra. Antes de dar bom dia para qualquer coisa e começar teu trabalho, começa com a palavra. Antes de resolver teus problemas, resolve primeiro tua intimidade com Deus, com a palavra. Na lei do Senhor nós meditamos dia e noite. Davi falou isso. E vocês sabem que Davi construiu belíssimos salmos no deserto. Vocês sabiam disso? Vou dar 4 exemplos de salmos que Davi construiu no deserto, certo? Quem quiser escrever. Salmo 63. Davi fez esse salmo belíssimo no deserto. Salmo 54. Davi fez esse salmo no deserto. Salmo 57, ele fez escondido na caverna de Adulão. Salmo 57. Salmo 142, que eu vou finalizar lendo com vocês ele agora. Davi escreveu enquanto estava no deserto. No deserto. Abram aí a Bíblia em Salmo 142. Para nós encerrarmos. Quem quer que encerre, diga um amém. Eita glória. Amamos a palavra do Senhor e ouvi-la e lê-la e aprender dela. É um deleite, é um desfrute maravilhoso, né? Enquanto estamos vivos, a palavra de Deus é proclamada. E quando morrermos, a gente vai viver ao lado da palavra de Deus. Salmo 142, mídia. Dá certo? Pronto. Em alta voz eu clamo ao Senhor. Certo, Davi estava. Eleva a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Está aflito, não está? Derramo diante dele o meu lamento. A ele eu apresento a minha angústia.
Quando meu espírito desanima, és tu quem conhece o meu caminho. Quando meu espírito desanima, és tu quem conhece o meu caminho. Na vereda por onde eu ando, esconderam armadilha contra mim. Os meus amigos viraram as costas. Quando meu espírito desanima, és tu quem conhece. Pode passar. Versículo. Pode passar. Não abra aqui. Olha para a minha direita e vê. Direita é o lugar de honra, certo? Esquerda é o lugar da desonra. Direita é o lugar da honra, certo? A tua destra e o teu cajado, certo? Direita é o lugar da honra. E vê, ninguém se preocupa comigo. Eu não tenho um abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Versículo 5. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, és tudo o que eu tenho na terra dos viventes. Só quem conhece ao Deus maravilhoso diz isso no meio do deserto. Dá atenção ao meu clamor, pois eu estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade comigo. Amém. Eu posso ouvir um amém bem forte? Se você está passando por um deserto, ele vai passar. Isso custa integridade, isso custa proximidade, isso custa palavra de Deus. É nela que você vai encontrar seu consolo, seu abrigo e sua nutrição. Se você quer amigos, venha para a casa de Deus, você que está em casa. Aqui é a comunidade de santos. Aqui é o encontro de pessoas que também talvez estejam passando pelos seus desertos. Mas a gente passa junto. E se você está precisando encontrar a Deus no seu deserto, seja íntegro a Ele. Seja íntegra a Ele. Como é que eu encontro integridade? Fazendo a vontade de Deus. Certo? Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E nós amamos ao Senhor.